Gente, eu não consigo colocar o Vasco numa prateleira acima do Santos. Vocês vão me desculpar. O Santos com o Vojvoda, com o Neymar, com a reação que teve no final do ano, com os jogadores que possivelmente estejam chegando, eu não consigo ver o Santos atrás do Vasco. Calma, pera lá. Você pode até me chamar de iludido, Nutella, mas futebol é momento. E eu confio muito mais na dupla Andrés Gomes, o dançarino, e Ryan do que Neymar e Gabriel. A gente vai debater sobre isso aqui, família, nesse vídeo. A galera ali da Placar TV lá de São Paulo projetando a temporada do Vasco, essa temporada. E muito mais. Vamos falar aqui um pouco sobre o Maxime Domingues, né, que vai ser aproveitado nesse campeonato carioca. O GE entrou em contato com o meu xará Thiago Brandão, que acompanha a MLS, e falou um pouco da passagem do Maxime lá no Toronto. Quero puxar mais uma resenha com vocês em relação ao Piton, e a imprensa chilena acaba de confirmar que Alan Saldívia vai jogar no Vasco. Vamos falar sobre isso também. Tô esquecendo aqui, tem mais um detalhe sobre o Bremen. Então chega aí que tem muita resenha nessa segunda-feira. Deixa eu ver aqui. No momento que estou gravando esse vídeo, 12h33. Boa tarde, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Tá de folga, tá dando uma folga. Férias, o sol, o calor, um ambiente tranquilo, agradável. Tiagão, começou a sua dieta, irmão? Comecei, família. Comi aqui uma crepioca, 2 ovos, 2 colheres de tapioca, café sem açúcar, sem leite em pó. Comecei a dieta, daqui a pouco vou treinar. E é isso, bola pra frente. Inclusive, olha aí a coincidência. Os jogadores do Vasco, né, estão voltando hoje. Quero dizer, os jogadores titulares aí. Família vascaína, então, como eu disse, muita resenha. Chega aí, se inscreve, dá aquela moral pro Tiagão. Like, comenta, raipa o vídeo. E não esquece também de fortalecer aqui o nosso trabalho de uma outra forma. Como assim, Tiagão? Com a parceria aqui do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Você vai comprar um tênis, vai comprar uma camisa, um celular, uma televisão, uma geladeira. Clica aqui nos nossos links. Mas, Tiagão, o seu link aí é a camisa do Vasco, é boné, suplemento. Como assim? Clica nesse link. Ah, você viu a sua parada no Mercado Livre, comparou os preços, lá tá bom. Clica aqui na camisa ou no boné ou no suplemento do Mercado Livre. Ah, eu quero comprar na Shopee. Clica no link da Shopee, no determinado produto, Netshoes e Magalu, porque você comprando qualquer coisa, você vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Tiagão. Após o clique, tá, família? Clica no link e compra lá a sua parada, você vai me fortalecer sem pagar R$ 1 a mais. É um detalhe muito importante, né? Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa matéria do GE, que trocou uma ideia com o jornalista Thiago Brandão, né, que acompanha o futebol dos Estados Unidos, e ele falou um pouco da passagem do Maxime lá no Toronto FC. Família, para ser muito sincero, eu não entendo essa tomada de decisão do Vasco, beleza, pode ser uma informação furada, né, a gente não ouviu nada oficialmente do Vasco, né, então, claro que o Vasco pode, na figura do Pedrinho, do Fernando Diniz, rapidamente falar que isso aí é causada e que não aconteceu nada disso, que essas informações são furadas, né? Que é o papo do Vasco não aproveitar o Garré e aproveitar o Maxime, né? Não quer contar, acha que tá fora dos planos, o Garré e o Maxime vai ser testado, vai ser avaliado. Tiagão, aqui de Queimados, Baixada Fluminense, eu discordo plenamente disso. Eu sei que o Maxime e o Garré, se você colocar na ponta do lápis, na mesa, nenhum dos dois mostraram nada. Mas, assim, você avaliando, eu acho o Garré mais jogador do que o Maxime, família. Mas vamos lá, ó. O GE conversou com o jornalista Thiago Brandão, do Território MLS. Ele falou o seguinte, ó. O Toronto estava num processo grande de reformulação, não só do elenco, mas de todo o processo de futebol da equipe. Investiu um dinheiro muito grande nas contratações do Insigne e do Bernardeschi, eu acho que é assim que fala, né? 2 craques italianos. E nenhum dos dois deu certo por lá. E aí, depois de um longo tempo, eles decidiram abandonar esse barco e começaram a reformulação na temporada passada. Tiveram outras saídas, é claro, e o Maxime chegou para suprir esses desfalques, essas saídas. O Toronto não fez uma boa temporada, não teve grandes resultados. Maxime foi titular. Desde que ele chegou, rapidamente assumiu a titularidade, participou de alguns bons jogos, mas foi uma passagem sem deixar saudade. E aí ele complementa aqui, ó. Uma passagem interessante, pelo que ele desempenhou em campo,
Acho que o ambiente conturbado do Toronto atrapalhou muito. Também uma avaliação melhor do futebol dele. Individualmente falando, ele teve uma boa passagem. Jogou um pouquinho mais de segundo volante, terceiro homem. É um cara de chegar na frente, muita mobilidade, que flutua muito no meio de campo. A MLS tem um jogo mais corrido, então essa flutuação dele fazia até mais sentido. Mas foi uma passagem muito curta. Acho que se fosse para dar nota, seria 6,5 ou 7. Completou Thiago Brandão. Das 25 partidas de Maxime pelo Toronto, 24 foram pela MLS e uma pela Canadian Championship. Ao todo foram 1.417 minutos atuando na Major League Soccer. De acordo com os números divulgados pela própria competição, o suíço terminou a temporada com 89% de precisão de passes. A segunda melhor marca do elenco. Tá aí, família vascaína. Cara, eu respeito a visão de vocês, da galera que acha que o Maxime tem potencial para jogar no Vasco. Inclusive, um outro dia eu destaquei aqui um comentário, né, um amigo me chamando a atenção. Que é isso, Thiagão, pelo amor de Deus, sempre que o Maxime entrou, ele entrou bem. E eu, respeitosamente, família, né, um papo aqui de família, eu falei, mas que jogo, né, o meu parceiro tá vendo? Ou que jogo que ele viu que o Maxime entrou bem? É tocar a bola de lado, me bota lá, né? Aí teve um outro amigo que inclusive me questionou nessa minha fala, o Coutinho faz isso. O Coutinho só toca a bola de lado. Então você não pode falar muito do Maxime. Mas aí assim, eu sei que a gente vai entrar numa discussão que é difícil, né? E seria um papo para uma live, né? Mas num vídeo, pô, comparar Coutinho e Maxime, aí você vai falar, olha o salário que o Vasco paga o Coutinho. Mas, família, não dá, né? Não dá para colocar na mesma frase, né? Na mesma prateleira, Coutinho e Maxime. Vamos focar aqui no Maxime. Família, eu falo tanto assim do suíço, do jogador, mas é claro que eu vou torcer para que ele possa render, para que o Diniz possa encontrar o encaixe dele no time, porque eu acho que a primeira passagem dele ficou muito assim também, né, ali com o Paiva. O encaixe do Maxime. O Maxime ele não se encontrou, o Paiva não encontrou o posicionamento do Maxime. Ele veio na ideia de substituir o Watson, né, de dar ali uma opção pro Paiva pela ponta direita. E não tem nada a ver, ele não é ponta. Tanto que aqui, né, na MLS, no Toronto, ele jogou como segundo volante e terceiro homem de meio campo, né? Então foi uma avaliação também dos scouts do Vasco absurda em relação a suprir uma ausência de um jogador que até então estava sendo importante, que era o Watson, né, família? Então ele vai ter aí o Campeonato Carioca para mostrar alguma coisa. Claro que a gente não pode tirar o Campeonato Carioca de parâmetro, mas vamos ver, né, individualmente falando, o Maxime, o encaixe, e de repente ele pode ser aproveitado aí para a sequência da temporada. Uma coisa assim que eu vou destacar, e eu entendo que ele vai chegar, é com muita motivação, né, família? Muita motivação de se provar, de entregar. É um novo treinador, uma nova comissão técnica, então vai chegar muito motivado. E eu acho que isso também é importante dentro daquela reformulação que a gente entende que é importante, né, acontecer no Vasco, por tudo que o Vasco viveu, especialmente no Campeonato Brasileiro. Família, vamos seguir a nossa resenha e destacar essa daqui do GE em relação ao Lucas Piton. Olha só. Durante o período de recesso, Lucas Piton realizou trabalhos particulares com fisioterapia. O objetivo era acelerar ainda mais a sua recuperação da lesão sofrida ao final da temporada passada. O jogador tem feito todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance, sem dores ou limitações. Além disso, o lateral tem realizado testes físicos e não tem relatado dores. Tá aí, família, show de bola. Informações aqui importantes em relação ao nosso lateral. Eu sei que eu defendo a saída, uma boa venda do Piton, mas isso não acontecendo, né, a gente torce realmente para isso, para estar bem fisicamente, recuperado, né, treinar com o grupo, para que no dia 26, né, o Vasco possa estar bem, né, e com várias opções, e não dá para negar que o Piton é um titular, família. Eu sei que por mais que boa parte da torcida entenda que o Pumita passa mais segurança ali pelo lado esquerdo, o Piton é um titular, né, do nosso time. E então vamos torcer para que ele possa, né, iniciar bem aí essa pré-temporada sem limitações para nos ajudar. Mas, né, pode parecer assim, tu tá sendo incoerente. Não estou. Se ele ficar, o Vasco tem que aproveitar. Ele é o lateral esquerdo titular do Vasco. Agora, por que você defende uma saída dele? Porque é uma questão assim, de uma virada de chave, uma mudança, sabe? E aí, o recurso que o Vasco, né, vendendo o Piton, de repente vai ser importante também. É isso que eu penso, sabe? Não é nem uma questão, família, de lógica. Não é nem lógica, é mais coração, é mais emocional.
É isso, é Lloyd Augusto, é 22, porque eu sei das dificuldades que é para achar, né, bons laterais, mas eu acho que o Vasco precisa, cara, de uma mudança drástica nesse elenco e algumas lideranças que o Vasco tem, né, eu acho que já deu. Isso é uma visão minha, né? Muita gente pode discordar, mas é isso, a galera tá voltando hoje, tem que voltar com muito trabalho, porque o Campeonato Brasileiro se inicia aí no dia 26, jogando fora de casa, né, contra o Mirassol. E a gente sabe, né, a importância de todas as partidas no Campeonato Brasileiro. A gente vai pontuando assim algumas, né? Por exemplo, o jogo contra o Inter, o jogo aqui, o jogo ali. Se não fosse esse jogo, o Vasco ia brigar até a última rodada para não cair. Então a gente tem que iniciar bem aí o Campeonato Brasileiro. E claro, né, família, projetar uma grande competição, né, performar, ficar bem colocado, pelo amor de Deus. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, né, na reta final do nosso vídeo, família. Deixa eu entrar no assunto mercado da bola. Tá aí, né, o jornalista Daniel Moraes falando um pouco mais sobre a situação do Brenner. Ele tá dizendo aqui que o Vasco, né, já fez os primeiros contatos e que a Udinese recusou as investidas, não somente do Vasco, tá? Porque a maioria dos clubes que estão querendo contar com o Brenner é nesse esquema de empréstimo e opção de compra. E o Brenner, né, a Udinese trabalha, né, quer trabalhar com a venda do jogador, que é em torno aqui de 6 milhões de euros. É muito papel colorido, né? Mas é isso, o Vasco, a informação está dizendo aqui que o Vasco vai fazer uma nova proposta, porque o Brenner é um jogador que, né, conta com a confiança do Fernando Diniz, família. Nesse sentido, tá aqui, vamos destacar algumas informações que vêm diretamente do Chile. A primeira é essa aqui, ó. Vasco fez a terceira proposta e Alan Saldívia está muito próximo de se tornar reforço do Cruz Maltino. O clube ofereceu $1,5 milhão, cerca de 8 milhões, por 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Está muito avançado. Entre terça e quarta deve estar tudo acertado. Será por 50% do passe, afirmou uma pessoa próxima ao uruguaio, ao site, jornal, canal El Cancha, lá do Chile, família vascaína. E tá aqui também uma outra postagem do Red Bull, dizendo que o jogador, né, finalmente acertou com o Vasco, né? Tá aqui, ó. Após meses de negociações, finalmente chegou-se a uma decisão sobre o futuro de Alan Saldívia no Colo-Colo. O clube está trabalhando para encontrar um substituto, né? Porque já conta com a saída desse jogador, família. Uma negociação difícil, né? Complicada, porque o Vasco tenta o Alan Saldívia desde a janela, da segunda janela de 2025, e agora me parece que chegou aí em um acordo com o Colo-Colo, e o Saldívia vai ser reforço do Vasco, vai jogar no Vasco nessa temporada de 2026, né? Família, sobre o jogador, a gente, né, já trouxe aqui diversas opiniões, análises, a gente tem o conhecimento, a gente sabe que é o Diniz, né, que tem o desejo de contar com esse jogador, porque jogou contra ele, entende que o Saldívia atende às características necessárias para as ideias do Fernando Diniz. O Felipe Melo também a gente colocou aqui falando sobre o jogador e vê muito potencial nesse atleta, e a gente trouxe aqui a análise do Felipe, né, do futebol sem clichê, colocando pontos interessantes, né? O campeonato que ele joga, né, um nível bem inferior ao nosso, a altura, a questão de ser um zagueiro muito parecido com os zagueiros que o Vasco tem, que é um jogador mais técnico do que físico e sofre nesse jogo de contato, e aqui no futebol brasileiro a gente tem muito isso, e aí é o ponto, né? Os adversários que jogam contra o Fernando Diniz, né, sabem disso, entendem isso e em vários momentos trabalham dessa forma, né? Com uma bola longa, com esse jogo, né, do contato físico do atacante com os zagueiros do Vasco, né? Em vários momentos a gente sofreu com isso. Foi contra o São Paulo, o Crespo fez muito isso. Agora na final da Copa do Brasil também o Vasco sofreu com isso. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né? O Leonardo Jardim lá no Cruzeiro, ele não jogava dessa forma. Mas, né, tava precisando do resultado, perdeu a primeira partida e jogou assim, né, com o time lá em cima e os dois zagueiros aqui, né, na linha do meio campo. Mas aí que tá, né, o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus se saíram bem porque são jogadores mais fortes fisicamente. E aí o Corinthians não se criou. Várias jogadas de profundidade, bola longa, esse contato físico, né, da capa do Batman ali, né, desse embate, e os zagueiros do Cruzeiro se saíram muito bem. O Vasco tem essa dificuldade. E aí me traz um zagueiro que também tem essas dificuldades, segundo o Felipe lá do futebol
sem clichê. Eu também acho, e ele falou sobre isso, e eu concordo que o Vasco deveria ir atrás de um zagueiro com essa força física, né? É difícil você achar um zagueiro com esse potencial físico e com boa técnica e com condições de jogar no Vasco, é difícil. Mas se você reparar, o Vasco hoje conta com 4 zagueiros, né? Cuesta e Saldívia, Robert Renan e Freitas. Você não tem nenhum jogador com esse perfil desse contato físico. O melhor, eu entendo, claro, tem que ver o Saldívia jogar, porque eu tô aqui com a avaliação do Felipe. Mas o melhor é o Cuesta. Agora, os outros 3 me parece, né, que tem essa dificuldade física, família. Repito, é torcer para que possa nos ajudar, que não sinta, né, o nível, a diferença, que chegue aqui com personalidade, né, para jogar no nosso Vascão, família. Finalizo aqui a nossa resenha com esse corte aqui do programa lá da Placar TV, de São Paulo, falando sobre as prateleiras, né, do futebol brasileiro e essa comparação com o Santos que o Alfinete fez. Se liga só. Vasco é meiuca, mas abre o olho. Eu acho que o Vasco, quando um time bate uma final, o elenco ele vai ficando mais cascudo. O Vasco ele pode beliscar na temporada que vem, quem sabe aí, um campeonato carioca, que já seria de ótimo tamanho para botar fim num jejum que vai completar 10 anos sem títulos e 15 anos sem títulos nacionais, né? Gente, eu não consigo colocar o Vasco numa prateleira acima do Santos. Vocês vão me desculpar. O Santos com o Vojvoda, com o Neymar, com a reação que teve no final do ano, com os jogadores que possivelmente estejam chegando, eu não consigo ver o Santos atrás do Vasco. Ou eu vou ter que colocar... É porque vocês deixaram o Santos lá na terceira. Então, para mim, o Santos está na segunda. O Vasco pode acompanhar o Santos na segunda ou ir para a terceira. Numa prateleira acima do Santos, eu não vejo o Vasco com potencial acima do potencial do Santos, mas nem de longe. Eu acho que são forças parecidas, sabe? O Vasco vai depender muito da permanência do Ryan, óbvio. Que o Gomes também não seja vendido. E que o Coutinho esteja melhor preparado fisicamente para suportar a maior parte dos jogos da temporada. Se isso acontecer, o Vasco vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai empatar. E aí, no meio disso tudo, o brasileiro, obviamente, que o Vasco não vai conquistar. Mas ele pode ter uma chance no Carioca e na Copa do Brasil. Acho que na Copa do Brasil... Aí eu concordo com o Gui um pouco. Eu acho que o Vasco vai estar mais preparado nessa temporada de 2026, tá? Eu acho que tem coisas que vão melhorar, né? Inclusive nos bastidores aí, possibilidade da chegada de investidores, um grande patrocínio, uma SAF séria. Então, acho que dá para pensar em alguma coisa legal para o Vasco aí. Mas eu concordo que a força é muito parecida com o Santos, mas é a mesma coisa do Santos, depende muito do Neymar, né? Neymar, o Rony chega bem, o Zé Rafael volta a jogar, você tem outro time, né? O Vasco mantém esses 2 caras, o Ryan e o Gomes, e o Coutinho volta a um nível melhor de futebol, né? Mas assim, nenhum deles é para ser campeão de coisa grande, sinceramente. Copa do Brasil é coisa grande, mas aí vai muito do aspecto também sorte, fazer 2 bons jogos contra a Fluminense, chegar à final contra o Corinthians, tal, às vezes acontece, né? Mas não é todo ano que vai acontecer, né? Se tivesse ali uma prateleira do meio, eu colocaria o Vasco numa prateleira do meio entre o Botafogo e o Santos, tá? Mas eu vou colocar o Vasco nessa prateleira do Santos também. Vou botar na do Santos. Então, a esqueçada deixa o Vasco lá embaixo. Porque para mim, o Vasco e o Santos tem que estar na mesma. Para mim, o Vasco e o Santos teria que, no mínimo, estar na mesma prateleira. Senão vai ficar um negócio muito... Na minha opinião. Mas a gente pode mudar, né? No final a gente pode fazer. Tá aí. Família, eu prometo ser bem rápido em relação à minha opinião sobre esse corte, sobre esse debate, porque primeiro a gente tem que ver o trabalho, né, acontecer, os reforços chegando e tudo mais, né? O Quesada levantou ali a possibilidade da venda da SAF, e isso fica mais, né, lá para março, segundo as informações, e nem sei, a gente nem sabe, né, se de fato vai acontecer. Então a gente tem que ver o trabalho acontecendo da gestão Pedrinho e todas as dificuldades financeiras que o Vasco tem. O Vasco tem que comprar o Andrés Gomes, o Vasco, né, me parece que vai colocar mais um papel na mesa para contar com esse até o final do ano. A gente não sabe o que vai acontecer com o Felipe Coutinho, se vai renovar ou não. Tem o Ryan, o Robert Renan também. Mas falando do início da temporada e esse ano diferente, né, porque o Campeonato Brasileiro já se inicia em janeiro, e fazendo uma comparação com o início da temporada de 2025,
Assim, família, eu vou usar o termo que o Quesada utilizou para o Santos. O Santos é um ponto de interrogação. E vou falar assim do Vasco também. Porque eu acho o time titular do Vasco um bom time que precisa ser ajustado dentro da filosofia do Fernando Diniz, de ter um time mais equilibrado, né, defensivamente. O Vasco tomou muitos gols com o Fernando Diniz, e aí eu coloco na conta dele, coloco na conta dos jogadores, erros individuais, mas o Vasco não pode ser tão exposto como é, tá? Isso dificulta para qualquer zagueiro. Pode colocar o melhor zagueiro do mundo que vai ter dificuldade de jogar no Vasco dentro dessa filosofia do Diniz. Eu acho que ele já ajustou a questão física, né, de entender o equilíbrio com a parte técnica e física. Então o time do Vasco hoje é um time que consegue competir mais em relação ao início de 2025 ou até o início do trabalho do Fernando Diniz, que contava com o Verratti, Coutinho, Nuno. Hoje a gente tem o Ryan e o Andrés Gomes que trazem mais essa condição física. Então assim, família, é um ponto de interrogação porque, como eu disse, é um bom time, mas que conseguiu construir aquela sequência negativa, né, no campeonato brasileiro. Agora, fazendo essa comparação e torcendo para que todo mundo esteja focado, comprometido, o que o Vasco passou em 2025, seja no campeonato brasileiro, o gostinho de ter chegado numa final, disputado uma final, eles comentaram isso aí no corte, realmente possa moldar o Vasco e assim, irmão, mudar muitas coisas, né? Então, o que eu posso falar em relação a essa temporada, ou esse início de temporada, eu acho que o Vasco está muito melhor do que o início de 2025. Muito melhor. Com a zaga e também o comando de ataque, tá? E aí tá tentando buscar opções, né? Johan Rojas, Saldívia, Brenner. Acho que falta, assim, um jogador principalmente com mais saúde e potencial técnico no setor de meio campo ali, entre Thiago Mendes e Felipe Coutinho, mais opções na frente, um outro jogador também, família, que eu acho que pode ajudar nesse sentido, trazendo ali mais qualidade e sendo, né, um jogador importante, se colocando como uma opção, é o Adson. Então, assim, eu acho que o Vasco começa assim, melhor 2026 em comparação a 2025. Mas o que não quer dizer muita coisa, né? Vai ser dentro de campo. A gente inicia no Campeonato Carioca, dia 15 contra o Maricá, e depois no Campeonato Brasileiro aí a gente já tem data marcada, né, família? Jogo difícil contra o Mirassol, espero que o Vasco possa estrear muito bem, né? É isso. Fui! Que era a sua visão.